Bom, pessoal, eu resolvi fazer esse vídeo para ajudar vocês no estudo das classificações das orações subordinadas, porque aqui a gente pode fazer as classificações seguindo passo a passo, para eu poder mostrar isso para vocês. Inicialmente, a gente vai fazer entendendo o porquê das orações serem chamadas de orações subordinadas substantivas. Eu coloquei aqui para vocês um período, é um período simples, porque nós temos apenas uma oração. O morador admitiu o erro, então ele é um período simples. Então, eu vou identificar os termos dessa oração. Quem admitiu o erro? O morador. O morador é o meu sujeito. Se eu tivesse dito morador admitiu, a gente ia perguntar, admitiu o quê? Então, esse é um verbo transitivo, porque ele precisa de um complemento. Se eu olhar a pergunta que ele faz, observem que ele pede um complemento que não precisará de preposição. Quem admitiu, admitiu o quê, né? Então, esse verbo que precisa de um complemento, mas que não vem introduzido de preposição, a gente chama de transitivo direto. O seu complemento sempre chamado de objeto direto. Então, ele admitiu, o morador admitiu o quê? O erro. Então, o seu complemento é um objeto direto, porque o verbo é transitivo também direto, não pede preposição. Se formos olhar especificamente para essa função sintática, que é o objeto direto, a gente vai ver que ela tem como núcleo um substantivo, porque a gente viu lá, quando nós estudamos os substantivos, que eles são sempre núcleos de funções sintáticas nominais, ou seja, funções sintáticas que não possuem verbo. Então, no caso aqui, a gente tem um substantivo como núcleo dessa função sintática. Eu poderia ter trazido toda essa mesma informação da oração do período simples num período composto. Período composto. Por que é um período composto? Porque aqui agora nós temos dois verbos. O morador admitiu que errou. Admitiu e errou são dois verbos. Então, para separar as orações, o morador admitiu uma oração, que errou, a gente tem outra oração. Observem que essa oração, ela é iniciada, elas são ligadas pela conjunção integrante que. Então, a gente tem aqui o início da oração subordinada substantiva, tá? A gente viu nos slides que a oração subordinada substantiva, ela é iniciada sempre pela conjunção integrante, que ou se. Então, essa oração aqui vai ser chamada de oração principal. É a oração principal aquela oração que possui como termo sintático toda uma oração. E essa oração, ela é oração porque possui verbo, ela é subordinada porque ela depende da outra oração, a gente vai ver que ela funciona como termo sintático dessa oração, e ela é substantiva porque a gente pode trocar toda essa oração por um substantivo. Eu posso trocar toda essa oração que errou pelo substantivo erro. Por isso que ela é substantiva. Para eu encontrar a classificação dessa oração substantiva, eu preciso olhar para a oração principal e ver o que ela está precisando. Então, o morador, a gente já viu que é o sujeito. Admitiu, a gente já viu que é um verbo transitivo direto. Se eu isolasse essa oração e eu analisasse a estrutura sintática dela, eu veria que ela é formada de sujeito e de verbo transitivo direto. Tá faltando, obviamente, o complemento, porque se ele é um verbo transitivo, ele precisa de complemento, ele precisa do seu objeto. E o objeto não está nessa oração. O objeto, o complemento desse verbo está nessa oração. Então, essa oração aqui está funcionando como objeto direto desse verbo da oração principal. Então, se ela funciona como objeto direto, nós vamos classificá-la como objetiva direta, tá? Agora, vamos partir para as classificações das orações. Foi necessário que nós retornássemos. Retornássemos é um verbo e foi é outro verbo. Então, foi necessário uma oração, que nós retornássemos já é outra oração. Aqui a gente tem a conjunção integrante que inicia, a gente já sabe, a nossa oração subordinada substantiva, certo? Então, eu já sei que essa aqui vai ser a minha oração principal. Para eu encontrar a classificação dessa oração, eu vou olhar para a oração principal.
A oração principal, o verbo da oração principal é o verbo ser. Foi no passado. Então, o verbo ser, ele é um verbo de ligação. O verbo de ligação, ele recebe esse nome porque ele liga o seu sujeito ao seu predicativo, que é uma qualidade, um estado ou modo de ser do sujeito. Então, tudo que vem antes do verbo de ligação nós vamos chamar de sujeito e tudo que vem depois do verbo de ligação a gente vai chamar de predicativo. Então, aqui a gente já viu que o termo veio depois do verbo de ligação. Então, ele é um predicativo. E aí eu ignoro essa oração e olho para a oração principal. Ela tem o verbo de ligação, ela tem o predicativo. O que está faltando? Se a gente viu que o verbo de ligação, antes dele, vem o sujeito e após ele vem o predicativo, como é que eu vou... O que está faltando nessa oração? Eu tenho o verbo de ligação, tenho o predicativo, o que está faltando, então, é o meu sujeito. Onde estará o sujeito dessa oração? Nessa oração aqui. Essa oração funciona como sujeito dessa oração principal. E a oração que funciona como sujeito, nós vamos chamá-la de subjetiva. Então, a gente tem aqui a primeira classificação das orações subordinadas substantivas. Ok? A próxima, seu grande medo era que o ex-chefe retornasse. Retornasse é um verbo e era é outro verbo. Então, seu grande medo era uma oração. Aqui eu já identifiquei que nós temos a condição integrante. Então, eu sei que essa oração aqui vai ser a oração subordinada substantiva, certo? E essa oração aqui vai ser a oração principal. Então, eu olho para a oração principal para encontrar a classificação da oração subordinada. Então, seu grande medo era o verbo ser. E eu já sei que o verbo ser é o verbo de ligação. Lembrando que a listagem dos verbos de ligação tá no resuminho que eu vou mandar para vocês. E aí, o verbo de ligação, ele pode ser, estar, permanecer, ficar, continuar, parecer. Então, o verbo... Sendo verbo de ligação, nós já vimos que o que vem antes do verbo de ligação é o sujeito e o que vem depois é o predicativo. Então, eu observo que os termos aqui antecederam o verbo de ligação. Então, isso daqui será o sujeito. Ignora a oração subordinada, vou olhar para a oração principal. A estrutura sintática dela é formada de sujeito e de verbo de ligação. Se eu tenho o verbo de ligação, se antes vem sujeito e depois vem o predicativo, se eu tenho sujeito, tenho verbo de ligação, tá faltando quem? O predicativo. Então, onde vai estar o predicativo da oração principal? Na oração subordinada. Essa oração, então, funciona como predicativo. E essa oração que funciona como predicativo, ela vai ser classificada como oração subordinada substantiva predicativa. Então, essa é mais uma classificação das orações. Predicativa. Ok? Passando para a próxima. A sociedade exige que os culpados sejam punidos. Então, ó, exige é um verbo e sejam punidos é uma locução verbal. A sociedade exige uma oração, que os culpados sejam punidos já é outra oração. Aqui a gente tem a chamada condição integrante, então eu já sei que essa aqui é uma oração subordinada substantiva, certo? E essa aqui é a minha oração principal. Ignora a oração subordinada, vou olhar para a oração principal. A sociedade exige. Quem exige? A sociedade. Então, essa sociedade aqui é o meu sujeito. Se eu tivesse dito a sociedade exige, a pergunta que o verbo faria é exige o quê? Então, eu vejo que esse verbo ele precisa de um complemento. Então, a gente já viu que ele é transitivo. Observem que a pergunta que ele faz não vem introduzida de preposição. Exige o quê? Então, eu já sei que ele é verbo transitivo direto. Todo verbo transitivo direto pede um complemento que a gente chama de objeto direto. Se ele é direto, o objeto vai ser direto também. Então, olhando a estrutura sintática da oração principal, eu vejo que tem sujeito,
tem o verbo transitivo direto. Tá faltando quem? Tá faltando o seu complemento, seu objeto direto. A sociedade exige o quê? Que os culpados sejam punidos. Então, o que completa o sentido do verbo exige é essa oração subordinada. Então, a gente vai dizer que ela funciona como objeto direto do verbo da oração principal. Então, toda oração subordinada que funciona como objeto direto, nós vamos classificá-la como objetiva direta. Então, mais uma classificação. A próxima, os teus sócios desconfiam de que tu sejas honesto. Então, sejas é um verbo e desconfiam é outro verbo. Os teus sócios desconfiam, uma oração, de que tu sejas honesto é outra. Então, aqui a gente tem a conjunção integrante que. Eu observo que antes da condição integrante que, veio uma preposição. Então, isso é importante, tá? Então, eu já sei aqui que a oração que vem introduzida de conjunção integrante, ela é subordinada substantiva. E essa aqui vai ser a oração principal, tá? E aí, eu olho para a oração principal para descobrir o que tá faltando. Então, os teus sócios desconfiam. Quem desconfia? Os teus sócios. Então, isso daqui é o meu sujeito. Quem desconfia, desconfia de alguma coisa. Desconfia de quê? Então, eu vejo que esse é um verbo transitivo porque ele precisa de complemento. E ao olhar a pergunta que ele faz, eu vejo que aqui a gente tem uma preposição. Então, todo verbo transitivo que pede um complemento com preposição, ele é transitivo indireto. Então, olhando para a estrutura sintática da oração principal, eu vejo que tem sujeito e tem verbo transitivo indireto. Tá faltando seu complemento, que a gente vai chamar de objeto agora indireto. Então, os teus sócios desconfiam de quê? De que tu sejas honesto. Então, toda essa oração aqui tá completando o sentido do verbo desconfiam. Então, ele é um objeto. Ele é objeto indireto porque ele completa o sentido de um verbo transitivo indireto. Ele vem introduzido de preposição. Então, a oração que funciona como objeto indireto vai ser classificada como oração subordinada substantiva, objetiva indireta. Então, a gente já tem agora mais uma classificação objetiva indireta. Agora, outra classificação. Nossos amigos têm certeza de que somos inocentes. Então, tem é um verbo e somos é outro verbo. Nossos amigos têm certeza, uma oração, de que somos inocentes é outra oração. Aqui a gente já identifica a conjunção integrante e observe que antes também vem uma preposição. Então, essa oração que inicia com a conjunção integrante, a gente já sabe que classifica como oração subordinada substantiva. E essa daqui como oração principal. Vou olhar para a oração principal para saber qual é a classificação da subordinada. Nossos amigos têm certeza. Quem tem certeza? Nossos amigos. Então, aqui a gente tem um sujeito, né? Quem tem alguma coisa. Tem o quê? Então, eu vejo que esse é um verbo que precisa de complemento. Então, ele é um verbo transitivo. Como a pergunta não vem introduzida de preposição, ele é um transitivo direto. Nossos amigos têm o quê? Certeza. Então, a gente aqui tem o que completa o sentido desse verbo, que é o objeto direto. Se ele é transitivo direto, o que completa o sentido dele é um objeto direto. Olhando para a estrutura sintática dessa oração, a gente tem sujeito, tem verbo transitivo direto e objeto direto. Opa, tá completo. Mas observem, quando eu digo nossos amigos têm certeza, vocês vão perguntar certeza de quê? Agora, não é mais o verbo que está precisando de complemento, é um nome. Por quê? Porque certeza é um substantivo.
substantivo. Então, esse substantivo está precisando de um complemento. O que completa o sentido desse nome? Toda essa oração. Certeza de quê? De que somos inocentes. Então, o que completa o sentido de um nome, nós vamos chamar de complemento nominal. Então, essa oração está completando não o sentido do verbo, mas o sentido de um nome, porque é o nome que está precisando de um complemento. Então, toda oração que funciona como complemento nominal, a gente vai dizer que ela é completiva, oração subordinada substantiva, completiva nominal. Já temos outra classificação. Agora, um macete para a gente diferenciar. Se vocês observaram, tanto a oração objetiva indireta quanto a oração completiva nominal são introduzidas de preposição, né? Antes da conjunção integrante que ou se, nós vamos observar que vai haver sempre uma preposição. E aí, o que vai diferenciar, então, a objetiva indireta da completiva nominal? A gente vai fazer o seguinte: todas as vezes que a gente observar que tem preposição antes da conjunção integrante, nós vamos olhar a palavrinha que antecede essa preposição. A palavrinha que antecede essa preposição, nesse caso aqui, é um nome. A gente viu, é um substantivo. Poderia ser um adjetivo também, ou um advérbio. Então, a gente tem aqui um nome, certo? Esse nome, ele está pedindo um complemento. Então, se a palavrinha que antecede a preposição for nome, a gente já sabe que ela é completiva nominal. Se a palavra que antecede a preposição for um verbo, a gente já sabe que ela é objetiva indireta, tá? Então, se eu vi que tem preposição antes da conjunção integrante, eu já fico na dúvida. Ou ela vai ser completiva nominal, ou ela vai ser objetiva indireta. O que vai diferenciar? A palavrinha que antecede a preposição. Observei que a palavra que antecede a preposição é verbo, ela vai ser objetiva indireta. Observei que a palavrinha que antecede a preposição for nome, eu já sei que ele é um complemento nominal. Esse é um dos macetezinhos fáceis da gente conseguir identificar. Agora, a gente tem a última classificação, que é uma das mais fáceis. Nós defendemos uma posição que o jogo seja cancelado. Então, observem aqui que nós temos uma oração. E aqui a gente tem a conjunção integrante, correto? Então, essa oração que tem a conjunção integrante, eu já sei que ela é subordinada substantiva. E essa aqui vai ser a oração principal. Toda oração subordinada substantiva que vier introduzida de 2 pontos, a gente já sabe que ela vai funcionar como um aposto. O que é aposto, professora? É um termo que explica algo que veio anteriormente expresso. Nós defendemos uma posição. Que posição é essa? Que o jogo seja cancelado. Que o jogo seja cancelado está explicando que posição é essa. Então, essa oração que funciona como aposto, ela vai ser classificada como apositiva. Então, toda oração subordinada substantiva que vier introduzida de 2 pontos, a gente já sabe que ela vai ser classificada como apositiva. Essas são as classificações das orações subordinadas substantivas.